Vou ler agora no capítulo 22 do Gênesis, que traz como título ou como epígrafe: Deus manda Abraão, agora já Abraão, matar o seu filho Isaque. E diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um monte que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha, e colocou, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e haveremos de retornar. Nesse momento aqui agora, um novo Abraão. Irmão, quando Deus tentou, a Bíblia diz que Deus tentou Abraão, não era que Deus não sabia a fé de Abraão e as consequências daquilo ao Abraão ouvir. Deus sabia. Só quem não sabia o que era capaz de fazer era o próprio Abraão. Abraão, ele jamais imaginaria que seria capaz de fazer um ato tão brutal como aquele para servir a Deus. E agora o seu filho já grandinho, talvez uns 8 a 10 anos, que já sabia o que era o holocausto, já sabia tudo. E Abraão, Deus disse: Abraão, Deus fez o pedido a Abraão que com certeza ele não faria a mim. Deus pediu tudo que Abraão tinha. Se Deus pedisse a Abraão 100 vacas, 100 ovelhos, 100... Deus, tudo isso era moleza para Abraão. Mas Deus pediu a Abraão o maior patrimônio que ele tinha, o seu filho Isaque. E ele nem contou para Sara, porque certamente Sara ia fazer um escândalo. Não, Abraão ficou em silêncio. Lembre-se, se a chamada de Deus é tua, não é da tua esposa. Então, existe coisa na tua chamada, no teu ministério, que você não deve contar para ninguém, a não ser depois que aconteça. Deixe o fato tornar-se realidade, deixe tornar-se um fato. Mas não conte. Não conte. Se Abraão contasse para Sara, talvez as promessas de Deus não tenham acontecido. E Abraão, mesmo com o coração quebrantado aos pedaços, juntou os cacos, juntou força, e não era fácil. Não era logo ali. Abraão caminhou 3 dias ouvindo a direção de Deus. É por isso que eu tenho falado algumas vezes, o servo fiel ao Senhor Jesus Cristo não precisa ver uma luz no final do túnel. Basta dar ouvido ao Espírito Santo. Siga a voz do Espírito Santo, que jamais errará o teu alvo. Jamais errará o teu objetivo, o teu pódio que está preparado para você. Basta que dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não precisa ver a luz no final do túnel. E assim estava Abraão, caminhou por 3 dias. No final dos 3 dias, ao amanhecer, de longe ele avista um monte e o Espírito Santo confirma com ele. E ele diz: é ali que eu irei adorar. Ele diz aos moços que ali ficassem, que ele ia com seu filho adorar. Mas a fé de Abraão era muito maior do que a que nós podíamos compreender ou possamos compreender. Porque ele diz para os moços: eu irei
sacrificar, iria adorar o Senhor, iremos e retornaremos. Ele sabia que ele trazia o seu filho de volta, porque até mesmo das cinzas, Deus ressuscitaria o teu filho novamente. E assim foi Abraão. Isaac pergunta para ele, sabendo de tudo: pai, o cutelo e a lenha está aqui, mas o cordeiro, aonde está? Essa talvez foi a pergunta mais crucial, mais profunda. Talvez foi a pergunta que mais machucou o coração daquele velho quebrantado. E ele olha para seu filho, sabendo do que iria acontecer, diz assim: Deus para ti proverá um cordeiro. E ali caminham os dois juntos até o cume do monte. E lá Abraão pega, arruma o altar e pega seu filho, amarra e coloca em cima. Imagina o coração daquele homem sangrando, dizendo: vou remolar o meu filho, meu único, o filho a quem amo. E quando ele levanta o cutelo, o Espírito de Deus brada desde os céus: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque tanto sei que temos a Deus. Quando ele olha e volta, tinha um cordeiro travado pelas pontas, e Abraão sacrificou no lugar do seu filho Isaque e voltou. Que exemplo de fé, que exemplo maravilhoso. Confiar em Deus, irmão, ainda é a única resposta. Deus é o advogado que não falha, é o médico que conhece tudo do ser humano. Deus é o seu guardião. Deus é o pão da vida, é a água. É por isso que Abraão teve vitória, que Abraão creu em Deus. Então, irmão, Deus pediu a Abraão o exemplo, Deus pediu a Abraão tudo que Abraão tinha. E Abraão não se negou em dar para Deus tudo o que ele tinha. O que é outra coisa, uma lição extraordinária para nós é: não dê para Deus a tua sobra. Não dê para Deus o que sobra da tua vida porque Ele não quer. Para Deus não interessa o que sobra da sua vida. Deus quer o melhor da sua vida. Deus quer o seu melhor tempo, o seu melhor momento, o seu melhor louvor. Deus quer a sua melhor dedicação. Deus quer o seu melhor. Deus não quer o tempo que sobra seu. Ele quer que você administre o tempo e dê o seu melhor. Pense nisso. Quem dá o melhor para Deus, com certeza jamais se arrependerá. Pense nisso.